do José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, ontem à noite no programa Roda Viva, elas têm repercutido muito aqui nos bastidores em Brasília. E o que está acontecendo é uma espécie de inversão de papéis, porque você tem ali nas redes sociais manifestações entusiasmadas de figuras da direita, até de influenciadores ali da extrema-direita, celebrando essa fala do ministro José Múcio Monteiro, e por outro lado, figuras da esquerda, quadros ali da esquerda, muito incomodados, criticando a postura de Múcio e defendendo inclusive a demissão do ministro da Defesa, o que não vai acontecer porque o próprio presidente Lula recentemente praticamente implorou para que o Múcio continuasse ocupando esse posto de ministro da Defesa. O que ele disse ontem nessa entrevista? Primeiro, ele falou que era importante, em relação aos atos de 8 de janeiro de 2023, aquela quebradeira toda que a gente viu aqui na Praça dos Três Poderes, ele disse que era importante diferenciar quem quebrou, quem fez vandalismo e de quem estava ali, apenas passando, tirando foto, etc. Que é importante fazer uma distinção, deixando aí no subtexto, nas entrelinhas, de que as investigações até agora não cumpriram esse papel. Depois, ele disse que era importante soltar os inocentes para pacificar o país, dando a entender que há pessoas inocentes que estão presas, que foram presas pela Polícia Federal. Ele também titubeou ao classificar a manifestação de golpista, disse que isso só é possível ser dito pelo Supremo Tribunal Federal quando o julgamento ali for concluído. Ele disse que é importante deixar de lado o revanchismo, que o ex-presidente Jair Bolsonaro o ajudou no processo ali de transição de governo no final de 2022 ao dialogar com os comandantes das Forças Armadas. Então ele fez essa menção a Bolsonaro e falou que tinha familiares dele acampados em frente aos quartéis naquele contexto ali do finalzinho de 2022. O José Múcio Monteiro, Júlia, é importante a gente lembrar, ele já deu algumas declarações distoantes em relação ao que pensa o Palácio do Planalto. Recentemente, por exemplo, ele mencionou a decisão do governo de não comprar os blindados israelenses e disse que foi uma decisão ideológica, algo que incomodou a gente no governo. Então ele tem essa característica de muitas vezes colocar opiniões que divergem do entendimento do Palácio do Planalto. Só que agora a gente está falando de um contexto em que há uma ofensiva forte da extrema-direita, dos bolsonaristas no Congresso para tentar avançar o projeto de lei da anistia. Já tem discussão avançando também sobre mudar a ficha limpa de modo a tornar o Bolsonaro elegível, para ele poder disputar as eleições de 2026, então essa declaração acaba ganhando um outro contorno. Antes de passar para você, eu conversei com gente do governo, o pessoal está evitando falar publicamente, porque sabe que o Múcio tem bastante prestígio. Teve um ministro que me disse que ele está vocalizando ali para o público dele, falando para os militares e que o governo é um governo democrático, então as pessoas podem emitir opiniões contrárias. O pessoal do PT no Congresso está muito revoltado com essa fala do José Múcio Monteiro, dizendo que essa declaração foi um disparate, que ele está subentendendo que tem inocentes que estão presos. E do outro lado, os aliados de Bolsonaro comemorando, dizendo que o Múcio é uma pessoa muito sensata, um democrata e que falou que precisa ser dito e que isso vai ajudar nas discussões ali pela anistia no Congresso Nacional. Então uma fala que sem dúvida causa muita repercussão no ambiente político aqui em Brasília. Júlia, volto contigo.